Nunca contei a ninguém o que vi naquela noite. Eu não queria parecer louco. O silêncio do meu prédio parecia ter peso. Cada passo no corredor soava como alguém segurando a respiração. Naquele andar baixo da cidade, todo mundo sabia de boatos, que o túnel dos fundos não fica vazio depois da meia-noite, que alguém entra ali e some, como se a terra o engolisse. Eu ria disso de manhã, mas à noite eu escutava o que ninguém mais ouvia. Foi assim que começou. Naquela rua estreita, onde as lojas fechavam cedo e o asfalto cheirava a ferrugem, o prédio ganhou uma cor esverdeada pela chuva recente. Na minha janela, o corredor parecia respirar. Um dia, ouvi passos no teto, como se alguém andasse com cuidado sobre as vigas lá em cima. Pensei que fosse o vento ou o crepitar antigo da casa. Não era. Era outro tipo de movimento, um peso que não deveria estar ali. As semanas passaram com pequenas coisas aparecendo como lembranças que insistem em voltar. A vizinha do térreo sumiu por uma semana, reapareceu sem falar quase nada, foi-se de novo. O rapaz do segundo andar disse que ouviu vozes parecidas com as de crianças, rindo baixo, vindo de dentro das paredes do terceiro andar. Eu duvidei, mas comecei a ouvir também. Um arranhar atrasado, quase paciente, sempre no mesmo horário, sempre quando o relógio marcava as 11. Não era o ranger de madeira do prédio, era como se alguém coçasse a pele da casa por dentro, pedindo passagem. A noite em que tudo mudou, eu voltava do serviço tarde, com o meu celular murmurando notificações de networking e de notícias rápidas. O elevador falhou de novo, bem perto das 11, e eu desci pelas escadas contando os degraus como quem repete uma oração. Cheguei ao meu andar e a luz do corredor piscou. Não era falha, era intenção. Quando a lâmpada finalmente acendeu, o cheiro de metal entrou pelas janelas entreabertas. Não era cheiro de ferrugem comum, era algo frio e cortante, como o ar que se respira dentro de uma clínica vazia. Na porta de casa havia um cheiro que não era meu nem de ninguém que eu conhecesse. Uma mistura de cobre, areia molhada e plástico velho. Eu pensei que tivesse entrado algo dentro do meu apartamento, uma lembrança mal enviada de um lugar que eu nunca havia visto. Liguei a lanterna da mochila, aquela que eu usava para trabalhar em obras, e passei pela sala com cuidado. Tudo parecia normal, até o quarto. Lá, atrás do guarda-roupa, havia uma fresta que eu não tinha visto antes, estreita como a passagem de um animal que passou correndo pela casa. O papel de parede tinha ficado ralo ali, revelando madeira antiga que range quando você respira perto. Foi quando eu ouvi. Não era o som de alguém andando ao lado de mim. Era uma lembrança. Um sussurro curto, quase uma respiração curta, que não vinha de dentro da casa, mas de dentro das paredes, como se o mundo tivesse ficado menor ali, comprimido entre tijolos e ar. Fiquei paralisado, segurando a lanterna com as duas mãos. O pulso batia no peito, rápido, querendo escapar de casa. E então, o sussurro voltou, mais nítido, dizendo meu nome em voz baixa, quase um sussurro de quem sabe que você vai ouvir. Naquele instante, eu fiz o que qualquer pessoa que cresceu ouvindo histórias de bairro faria. Segui o som até a parede, onde percebi uma quina solta, uma madeira que parecia convidar. Não era um segredo bonito de criança, era uma coisa antiga, como se alguém tivesse colocado ali para esconder outra coisa. Puxei com cuidado o painel, que cedeu com um rangido longo. Atrás dele, a escuridão cheirava a água parada e a ferrugem. Usei a lanterna para iluminar o que havia ali. Um corredor estreito, feito de tijolos sem reboco, com marcas de água no chão e uma grade de ferro no fim, como se fosse uma passagem para um porão esquecido. Eu não sei explicar por que não corri na hora. Talvez fosse a vontade de entender, como quem olha para um segredo que não pode desviar a cabeça. O corredor era longo, curto demais para ser real, e cada passo que eu dava ecoava como se alguém caminhasse comigo, do outro lado da parede, respirando o mesmo ar frio. O chão estava úmido, as paredes brilhavam com vapor úmido que subia do nada. O som do meu próprio coração era maior que tudo. Tocaram meu ombro, mas não havia ninguém ali para tocar. No fim do corredor, encontrei o que parecia uma sala menor, iluminada por uma lâmpada verde, do tipo que não deveria permanecer acesa por tanto tempo. A sala tinha coisas espalhadas, velhas garrafas de vidro, cadernos com páginas amareladas, fotos com pessoas que eu não reconhecia e um mapa simples rabiscado a caneta azul, com linhas que se cruzavam de forma torta.
Um dos cadernos tinha uma página arrancada, outra continha apenas uma lista de nomes com datas antigas, como se alguém tivesse anotado quem foi em cada noite de um mês esquecido. As fotos mostravam rostos apáticos, todos com olhares parecidos, olhos que não piscavam. Alguns estavam marcados com uma linha vermelha ao redor do pescoço, como se alguém tivesse desenhado uma marca de perigo. Entre as páginas, uma pequena gravação em fita, um rolo gasto, com o som de alguém respirando cerrado, como se estivesse com o ar cortado pela própria garganta. O som não era de um ser humano inteiro, era meio quem fala, meio quem tenta sussurrar uma verdade sem coragem. Ao tocar a fita, ouvi o que parecia uma lista de lugares, casas aonde as pessoas sumiram, pontes que rangiam sobre a água, ruas onde as crianças brincavam e, de repente, ninguém mais as via. Foi quando percebi que o mapa tinha uma seta apontando para fora da cidade, para um túnel que não era segredo de ninguém, mas sim uma memória antiga da cidade, uma passagem que nunca deveria ter voltado a existir. Eu tentei sair, mas o corredor parecia encolher, o ar ficou pesado, como se alguém tivesse fechado a porta atrás de mim. E ali, na metade do caminho, eu vi, sem que ninguém pudesse acreditar, uma figura parada no fim da passagem. Alguém que não era exatamente humano, mas que não era animal nem sombra. Era como uma pessoa que não respira direito, que observa sem piscar, com uma pele que parecia ter sido removida de várias lembranças ao mesmo tempo. A figura abriu a boca, mas não disse nada, apenas ouvi uma voz antiga, amortecida, que não era minha, nem de ninguém que eu tenha conhecido. Eles voltam quando a cidade dorme. E por um instante senti que o túnel me chamava, não para me esconder, mas para me juntar aos que haviam sumido. Eu não quis ouvir mais. Apaguei a lanterna, deixei o mapa escorregar das mãos e corri para o começo, atravessando o corredor com o ritmo de quem tenta não tropeçar em algo invisível. Quando voltei à fresta atrás do guarda-roupa, tudo pareceu diferente. O cheiro de metal se dissolveu, restou apenas meu próprio suor e o som distante de passos que já não vinham da parede, mas de fora da casa. Fechei o painel com a pressa de quem não quer ver mais nada, mas a imagem da figura ficou gravada na retina, como se fosse uma tatuagem que o olho não consegue apagar. Voltei para dentro, fechei a porta com a força de quem fechou o mundo e fiquei ali, na sala, ouvindo o prédio inteiro respirar de novo. Não contei a ninguém o que vi, por medo de que me chamassem de mentiroso ou de louco. E ainda hoje me pergunto por que o meu corpo não fugiu de lá como deveria. Às vezes, quando a cidade fica silenciosa, ouço um leve arranhar no teto, como se alguém estivesse apenas tentando se lembrar de como é se mover por entre as tábuas. Outras noites, encontro em meus sonhos o corredor estreito, a sala verde, a lista de nomes e a figura que não some, apenas observa, esperando que alguém mais entre no túnel para que o jogo possa continuar. Eles dizem que a cidade não está vazia quando o relógio bate meia-noite. Eles dizem que as ruas guardam histórias que ninguém quer ouvir. Eu, que já vi demais, ainda fico curioso, ainda olho pela janela com medo de ver alguém cruzar o aluguel de uma casa que não é só minha. Porque, no final, eu sei a verdade que aquela fita mostrava, a verdade que o mapa tentava esconder. Não é que os vivos não possam passar pelo túnel, é que o túnel não está vazio depois da meia-noite. E se ele chamar de novo, eu sei que vou ouvir. E talvez eu, algum dia, não tenha mais escolha, senão responder.